Em 2020, o mundo parou. Na verdade, ficou todo mundo com medo, porque era uma doença que matava mesmo. Matava não, até hoje está matando. Mas o mar continuou em movimento. Quando o mundo parou, eu comecei a remar. Era mais que uma viagem, era resistência. Vocês não podem imaginar o que foi remar durante o período da pandemia aqui no Brasil, né? Eu comecei a expedição no dia 17 de fevereiro de 2020 e depois 30 dias começou a pandemia aqui no Brasil. Foi um momento de desespero, não só para nós brasileiros, como para o mundo inteiro, né? E a sensação que eu tive era de que eu seria a única pessoa fazendo alguma coisa, alguma atividade, né? Eu estava na expedição remando o litoral brasileiro, do Oiapoque ao Chuí. A pandemia fechou tudo, mas o mar nunca deixou a gente faltar o alimento. Mas aqui na região aqui não afetou. E foram 2 anos de muita agonia nesse período e não foi fácil. Eu acho que é bem difícil quando se tem tudo normal. Agora imagina num período onde o caos estava estabelecido, né? Que foi o período da pandemia, onde as pessoas todas estavam trancafiadas em casa, estavam sem poder fazer nada, sem sair na rua inclusive, e eu estava remando, eu estava levando então um momento, né, de esperança e de muita fé naquele momento muito ruim para todos nós. Um homem chegou de caiaque, vindo do outro lado do país, em plena pandemia. Rapaz, eu achei inacreditável, porque muita coragem. Os dias de pandemia, aquela coisa que não é uma coisa que não é muito boa, foi um tipo assim, na comunidade como ele chegou aqui, foi só uma alegria para todo mundo. Na realidade é muito emocionante, porque tudo começou aqui, né, na comunidade Siribinha. Quando eu fui informada que estava chegando um canoísta que estava remando do Oiapoque ao Chuí, chegando aqui na Siribinha, aqui em Conde. Então aquilo me fascinou por eu também ser esportista, né? Pratiquei muito esporte na minha juventude e isso me chamou a atenção. Como é que uma pessoa estava remando um caiaque em alto mar, né? Então eu queria saber dessa curiosidade dessa pessoa, quem era essa pessoa, né? A história dessa pessoa e o que realmente estava trazendo para a gente de ensinamentos dessa região norte, né? Que saiu lá do Oiapoque. Então eu vim na curiosidade de saber essa história. Foi uma alegria para nós. Reunimos ali na praça todo mundo ali, conversamos, ele contando as histórias dele, que aconteceu no trajeto dele. Maravilhoso. O Adelso fez aqui nessa praça um bate-papo, né? Que eu também participei desse bate-papo e ele falou da questão da culinária aqui da nossa região, né? Do aconchego que as pessoas deram a ele aqui. Ele passou a maior parte do tempo aqui na comunidade Siribinha e ele pôde vivenciar isso com os jovens daqui, fazer essa trajetória dele ficar mais emocionante ainda. Como aqui ele foi um pé no chão, né? Ele chegou aqui, a gente acolheu ele bastante bem. O que ele precisou, a gente chegou junto. Na hora que ele foi sair, né? Ir embora de novo, pegar o mar, pegar os perigos do mar, a gente acompanhou eles até a saída da Boca da Barra, que é muito perigoso, né? Todo mundo conhece, que é pescador principalmente sabe que é perigoso. A coragem dele fez a gente lembrar que ainda tinha sonho no meio do caos. A primeira impressão de Conde, foi a chegada ali na boca da barra do rio Itapicuru, em Siribinha, um lugar mágico, fantástico, onde eu tive uma surpresa muito grande ali com as ondas entrando forte naquele banco de areia, né, que se forma ali naquela ponta. Eu já saí no mar várias vezes, é muito perigoso. Sair no mar, enfrentar com caiaque, principalmente, é muita coragem mesmo. Mas o perigo daqui é a barra. Que nesse tempo mesmo, o barco vai, mas é perigoso. Eu acho que aqui na região, aqui, a terra que é mais perigosa. Porque na verdade ela é uma barra que é seca ela, entendeu? Quando aqui, quer dizer, tem enchente e tem a vazia.
vazando. Quando ela está seca, quando está o vento assim forte, a Maria lá não sai, ninguém vai, se arrisca. Que é muita arrebentação, muita, entendeu? Mas embola muito e aí é perigoso. Coragem para meter os peixes, tem que ter coragem mesmo. Idade de 12 anos eu já ia buscar vermelho no fundo. Já ia pescar o vermelho no fundo de jangada. E eu estou com 83, é perigoso. A boca da barra de Siribinha é perigoso. Para sair só sai com a maré enchendo. Para a navegação sair, tem que sair com a maré enchendo. Porque se acontecer qualquer desastre na boca da barra, uma pegar e virar a jangada, só joga tudo para dentro do rio. Para entrar. E para sair a mesma coisa. Tem que só a maré enchendo, porque tudo que vai acontecer com qualquer coisa, só joga para dentro do rio. E tem que pegar o canal certo, né? Parecia coisa de filme. Fiquei admirado, né? O cara enfrentar do Iapoque ao Chuí de um caiaque, é muita coragem também. Eu comecei a remar todo o litoral brasileiro, do Iapoque ao Chuí. E foi um grande desafio, um desafio que me levou a fazer 3 anos, né, de remada pela costa brasileira, e não foi fácil, pode acreditar nisso. Foram 8.000 quilômetros, né, de remada, passando por 17 estados da costa brasileira e chegando no Rio Grande do Sul, na cidade do Chuí. E que satisfação esse rapaz teve de realmente se encantar pelo Conde. Acho que ele nem precisou beber a água do Conde, né, para se apaixonar e ter esse contato, inclusive, com as comunidades, né? Porque ele não só passou, ele parou no Conde, viveu o Conde. Teve dia que o mar era meu inimigo e a solidão minha sombra. A remar na costa brasileira eu tive que fazer um estudo muito apurado, né? De cada detalhe das características da costa brasileira. É uma costa onde tem 8.000 quilômetros, então você tem cada trecho, cada local, cada região, você tem uma característica diferente e obviamente que o mar, na verdade, ele é um só, né? Se, como eu sempre digo, se as condições de mar não estiverem boas, o clima estiver virado, qualquer local de mar onde é super tranquilo, esse mar acaba virando, né, forte, fica muito agitado, entendeu? Mesmo em praias que se pode observar que são de banhistas, né? Às vezes você sai hoje, quando chega amanhã lá depois, já mudou, já está em outro lugar, porque é areia, não é pedra, muda. Porque o canal muda. Então tudo isso tem uma relevância muito grande, né? Essa questão aí da pesquisa, né? De você pesquisar realmente com muitos detalhes cada vez que você vai entrar no mar para remar. Se você souber viver em harmonia com a natureza, sempre vai ser bom. Essa é a mensagem que eu digo. Se você chegar em um lugar tipo a Barra aqui, outros lugares, sempre respeitar, procurar informação, chegar em um salva-vida, em alguém e nunca zombar, nunca achar que é fácil, eu posso fazer, não. Sempre ter o pé atrás, procurar respeitar os limites, porque é importante. Nasci numa cidade chamada Cananéia, é uma ilha, né, que fica ali no estado de São Paulo, no litoral sul, e um local onde existe uma preservação ecológica muito grande. É uma área de preservação ecológica marinha, inclusive, e é um local onde existem uma infinidade de águas, né? De cachoeira, de rio, de braço de mar, de praia, enfim, foi um lugar onde eu aprendi desde criança, desde pequenininho, né? A gostar do mar, a gostar da natureza. Tudo que eu preciso cabe aqui. Eu tive um momento muito importante, né? Na preparação dessa expedição, principalmente nos equipamentos que eu levei, né, para poder vencer todo esse litoral do Brasil, nos 8.000 quilômetros aí, onde eu tive que me preocupar com alimentação, com equipamentos, com roupa e tudo mais que eu tinha dentro do caiaque, né, para poder sobreviver e para poder remar todo esse trecho do litoral brasileiro. E tudo isso foi muito, mas muito bem planejado, muito bem pesquisado, né, para poder seguir viagem e completar os 8.082 quilômetros da costa brasileira, do Iapoque ao Chuí.
Vivo da pesca, sou mergulhador há 26 anos. Morador daqui da Barra, município do Conde. Eu conheci o Adelso através de um amigo meu chamado Chapéu, lá de Aracaju. Me indicou ele, que ele estava fazendo uma passagem por aqui, né, pela Baía de Canoa, que eu poderia dar um apoio, ver o que é que ele precisava. E aí aceitei, né? Acatei a ideia dele e deu tudo certo, graças a Deus. Como a gente é bem recebido nessas localidades, né? Então, o que vale, né, e o que valeu, na verdade, nessa grande viagem que eu fiz, foram os acolhimentos, né, das cidades. E Conde está de parabéns, né, pela grande estrutura que tem a cidade, apesar de ser pequena, como eu disse. É um local onde te recebe com carinho, com afeto. E, poxa vida, ali tem comida, conversa boa e uma grande amizade, eu não tenho dúvida disso aí. Recebi ele na minha casa, né? Aqui marcamos o dia, ele veio e aí demos esse apoio. Um amigo também nosso que não está mais aqui também deu um apoio legal a ele. Foi legal, foi bom a estadia dele aqui. Muito gente boa. Em Conde, o tempo não tem pressa. Aqui me deram água, comida, conversa e alma. Também ele adoeceu, uns dois dias por aí. Por sinal, até dei um chazinho, né? Receita caseira nossa. E aí, depois que ele melhorou, ele partiu. Boa viagem! Acompanho ele ainda, vejo aí o processo dele, onde ele está agora, né? E dessa passagem dele aqui, ele chamou a atenção para o que a gente tem de belo, que é o nosso rio Itapicuru, e que a gente nunca pensou em usar isso como área esportiva. Na competição que acontece 2 de julho, também que acontece, que é tradicional, na festa de Siribinha, que acontece 2 de julho, que a comunidade faz isso, mas no restante do ano a gente não pratica esporte naquela área. Então isso abre esse espaço para a gente, nos chama a atenção, dá para a gente perceber que essa área pode ser usada como área esportiva. Aproveitando a oportunidade, como profissional de educação física e instrutor de canoagem, eu gostaria de dar uma sugestão aí para os atletas da região do Conde, aí na Bahia, que aproveitem esse rio maravilhoso de Itapicuru, né, que tem condições totais para a prática, né, da modalidade de canoagem, principalmente canoagem oceânica, e também as condições aí da Barra, né, para você também usufruir do mar. E o lugar é um lugar fantástico e, poxa, eu espero quando voltar nessa região aí, poder estar presenciando, né, essa prática dentro do rio Itapicuru. E com certeza participar com vocês desse grande lugar, desse lugar maravilhoso chamado Conde. A gente vai buscar caminhos para trazer esse esporte para que essa modalidade esportiva com a canoa. Além disso, o envolvimento da sociedade, das pessoas com ele, das secretarias que participaram disso, observar a sua chegada, a passagem dele da entrada na Siribinha e atravessando o nosso litoral inteiro até a Barra do Itariri, para que todos participassem e vissem esse trabalho dele. A comunidade se envolveu, também chamou a atenção para descobrir e mostrar a nossa beleza. Alguém que chega aqui e participa com a comunidade nossa e abre espaço para que a gente possa dialogar com essa pessoa, ouvir suas experiências, também leva as nossas, a nossa história, a nossa cultura, um pouco da nossa arte, daquilo que nós somos como sociedade, como povo. A gente precisa disso. Rapaz, chegar na praça ali, ele estava sentado na praça e reunir a galera aqui de Siribinha. Ele começava a contar a história dele, o que acontecia no trajeto dele, pelos mares, aí conhecendo vários tipos de lugar. Aí eu pensando assim na minha mente, né, que podia acontecer também na região da gente aqui também, né? Pra gente também contar pra ele nossas histórias, pra ele levar para outros lugares também. O Conde, com essa riqueza natural, com essa área preservada, com a questão cultural, ainda não conseguiu abrir a porta para o mundo. Nós somos ricos culturalmente e de um povo que precisa que o mundo enxergue e que venha nos ver com mais frequência. E aí eu quero falar direto para você que está aí, que você que gosta de esporte, que pratica esporte, venha com a gente, acredite nessa possibilidade, nesse potencial que nós temos em todas as áreas. A canoagem é essa possibilidade de iniciar isso com a gente. A passagem desse canoísta, Adelso,
A gente agradece a ele, ele deu um modelo do que pode acontecer e essa possibilidade de que a gente possa transformar isso em potencial nosso turístico. Então convido a todos vocês para que embarquem com a gente na canoa do futuro, que é o esporte do nosso município, que pode crescer muito, depende de você. Observe que esse documentário vai trazer para a gente como possibilidade de mostrar o Conde para o mundo, para o que nós somos, o que nós queremos e o futuro que podemos construir com vocês. Gostaríamos aqui de parabenizar o grande desafio que Adelson fez aí do Iapoca ao Chuí e teve passagem aí em Conde, né? Conde é uma cidade belíssima, litorânea aqui da Bahia, onde nós temos esse rio maravilhoso que futuramente sairá aí vários frutos da canoagem baiana, representando assim não só a cidade de Conde, como a Bahia e quem sabe o Brasil. E foi uma experiência única, maravilhosa, né? E depois de ter sido acolhido ali pelo meu amigo pescador Viçoso, com a sua barraquinha, né? Ali coberta de palha, naquela região maravilhosa ali, já dentro do rio Itapicuru, isso foi maravilhoso, maravilhoso. Falar do Conde é voltar, né, na viagem e relembrar aqueles momentos fantásticos onde eu fui recebido carinhosamente por toda a população ali, aquelas pessoas que moram ali, principalmente ali na comunidade do Siribinha, né, onde tem aquela igrejinha bonita, aquela pracinha, e as pessoas se reuniram ali numa noite para me ouvir um pouquinho da minha história contada do Iapoca ao Chuí. Então, eu fico muito feliz em saber que estou, né, falando um pouquinho para as pessoas do Conde e mostrar a eles a minha gratidão e o meu carinho por tudo aquilo que vocês fizeram por mim. O esporte é transformador, né? Na vida de qualquer ser humano, né? Seja ele o caiaque, o futebol, um vôlei, um karatê, qualquer coisa. O esporte sempre vai ser o esporte, vai ser bom, né? O Conde, na verdade, tem um potencial turístico muito grande, belezas naturais que não deve nada a, né, referência turística nenhuma no Brasil, entendeu? Não é porque eu sou apaixonado pelo Conde, porque sou, né? Mas eu falo assim no olhar mesmo de empreendedor, no olhar realmente de enxergar realmente o Conde como um grande potencial turístico. E a gente tem que realmente pensar num plano estratégico, né, para colocar o Conde numa grande vitrine, né, para despertar o interesse dos investidores, né, porque o Conde é preparado para isso. Na verdade, o Conde tem 1000 oportunidades, né? E a gente precisa realmente despertar esse interesse também nas pessoas. E eu tenho certeza que o Adelson, ele se apaixonou pelo Conde e ele vai transmitir esse sentimento que ele viveu aqui no Conde para o mundo. E a gente, enquanto condenses, a gente só tem a agradecer. Realmente, ele realmente levar para o mundo tudo o que ele sentiu aqui no município. Tudo que ele viu e sentiu aqui no município. O Conde, apesar de ser uma localidade pequena, né, uma cidade pequena, mas tem uma característica maravilhosa, né, de belezas cênicas, de natureza, ali principalmente no rio Itapicuru, naquela região ali da ponta, da boca da barra, e é coisa impressionante. E quando envolve esporte, né, que promove o lugar, né, termina promovendo, claro, o turismo, né? E falar de canoagem é falar de ecoturismo, né? De certa forma também da promoção, né, do turismo sustentável, porque canoagem é um esporte totalmente limpo, responsável. Quando eu comecei a ouvir a história dele, né, o porquê, né, além de ter um sonho, eu estava fazendo pesquisas. E aquilo para os nossos jovens é muito interessante, de conhecer realmente o nosso litoral brasileiro. E para nós aqui do Conde, que é uma comunidade também pesqueira, com muitos jovens que gostam também do esporte, eu falei, por que não utilizar essa deixa, né, também usando as nossas belezas naturais, como aqui tem um rio, né, o rio Itapicuru, que é maravilhoso, que pode ser utilizado também para canoagem,
assim como outros esportes aquáticos também. Eu falei, não, vamos integrar e se aproveitar essa oportunidade para mostrar para os nossos jovens que é capaz de ter, sim, esse sonho e colocar ele em prática. O mar não separa, o mar conecta e às vezes ele traz heróis em silêncio. Os desafios da costa brasileira foram fantásticos, deixaram muita saudade, principalmente em cada lugar que eu passei, né, que eu tive uma recepção maravilhosa, como aí no Conde, por exemplo, na Bahia, onde eu fui muitíssimo bem recebido pela comunidade, principalmente a comunidade da Siribinha, né? Ali também na Barra do Itariri, através do Edmar e das pessoas que ali estiveram. A Cida Leveroni também fez um grande trabalho de apoio ali naquela região. E, poxa vida, é bem difícil quando você sai, né, de uma localidade dessa e faz uma despedida, né? Mas também a gente tem que imaginar que cada despedida fica para sempre guardada no nosso coração. Isso é muito importante. Na realidade, eu apaixonei aqui pelo mar, que é um momento até de tranquilidade, de colocar para fora até as nossas emoções, até conversando com o mar. Então o mar me traz muita energia e agora eu fico imaginando essa trajetória do canoísta sozinho lá em alto mar, que energia boa que ele pôde, né, trazer para ele mesmo. Aí, Adelson, momento oportuno que você tiver, quiser aparecer novamente, pode vir. As portas, as janelas, tá tudo aberto para você. Valeu, Conde, muito obrigado. O dia nos chega toda manhã, com nuvens de fogo pintando o céu. Um ventinho frio sopra assim e assim. Vez em quando se escuta o canto do japim. A canoa balança bem devagar,